No mundo antigo, encontrávamos uma abundância de templos dedicados a Zeus, o ilustre rei dos deuses gregos. Contudo, dentre essas estruturas sagradas, destacava-se um em particular que abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Templo de Zeus em Olímpia, um monumento grandioso, foi o palco de uma das mais notáveis realizações esculturais da história antiga. A magnífica estátua de Zeus em Olímpia personificou o apogeu do design escultural clássico, ao mesmo tempo que demonstrou a engenhosidade necessária para erigir uma obra tão colossal em mármore e ouro. Com o objetivo de promover a unificação do Império Grego, a partir do ano 668 a.C., foram instituídos os Jogos Olímpicos na cidade de Olímpia, realizados a cada 4 anos. Esses jogos eram caracterizados por uma arena específica, conhecida como estádio, e um local sagrado reservado para a premiação dos vencedores. Durante a realização dos jogos, uma trégua sagrada, imposta pelos próprios gregos, suspendia conflitos bélicos entre as nações participantes. Isso permitia que atletas de diferentes regiões viajassem para a cidade olímpica, a fim de competir perante os olhos dos habitantes locais e dos visitantes. Essa imposição de respeito mútuo conferia ainda uma garantia de segurança para os competidores durante suas jornadas desde suas cidades de origem até Olímpia. Os campeões conquistavam renome por todo o mundo antigo, especialmente nas áreas que abrangiam o mar Mediterrâneo, englobando o sul da Europa, o norte da África e a Ásia Menor. Inicialmente eram recepcionados pelo povo grego em um templo de estilo dórico simples, onde recebiam uma coroa juntamente com uma modesta estátua de Zeus, o qual estava representado em seu trono. Com o crescimento do número de participantes e da importância dos Jogos Olímpicos, os gregos almejaram substituir todo esse conjunto por algo que verdadeiramente expressasse a grandiosidade de sua divindade. Dessa maneira, deu-se início à preparação daquilo que se tornaria uma das notáveis maravilhas do mundo antigo. Para concretizar esse empreendimento, foram convocados o escultor ateniense Fídias e o arquiteto Libon, que delineou o templo seguindo a mesma arquitetura admirada no Partenon de Atenas. Fídias, indiscutivelmente o mais renomado escultor da Grécia Antiga, já havia completado sua obra-prima anterior, a estátua de Atena no Partenon de Atenas. Essa estátua colossal era uma das conquistas mais notáveis da arte grega clássica. Fídias dedicou sua maestria escultural a representar a deusa Atena, uma figura fundamental na mitologia grega, reverenciada como a padroeira de Atenas e símbolo de sabedoria. Sua estátua no Partenon não apenas destacou o talento de Fídias como escultor, mas também simbolizou a importância cultural e religiosa de Atenas na época. Não por acaso, mas devido ao notável resultado alcançado com a estátua de Atena, Fídias foi convocado para um trabalho de extrema importância para os gregos, a criação da estátua de Zeus. Essa escultura não apenas simbolizaria o seu império, mas também representaria a sua cultura, e sua disseminação pelo mundo poderia ser uma consequência natural desse projeto, uma vez que muitos dos atletas que participavam dos Jogos Olímpicos vinham de regiões distantes ao redor do mundo. Fídias dedicou cerca de 9 anos de sua vida a esse trabalho, de 456 a 447 a.C. Ele cuidadosamente replicou o uso dos materiais, assim como as dimensões da obra, que tinha impressionantes 12 metros de altura por 7 metros de largura. O escultor ateniense estava determinado a oferecer o seu melhor talento à estátua de Zeus. A escultura foi meticulosamente esculpida em ébano e marfim, com técnicas de sombreamento adequadas que resultaram em uma representação que se assemelhava à cor da pele humana. Zeus era retratado com barba e cabelo de ouro, segurando Nice, a deusa da vitória, em sua mão direita. A deusa Nice estava vestida com trajes feitos de ouro puro, assim como as vestimentas de Zeus. Suas sandálias, coroa e cetro, que estava na mão esquerda de Zeus, eram adornados com uma variedade de metais preciosos. Além disso, uma águia estava empoleirada ao lado da estátua, completando essa representação magnífica do rei dos deuses gregos.
A umidade representava uma ameaça para a preservação da estátua, pois poderia causar fissuras no marfim. Para evitar esse dano, tornou-se necessário realizar manutenção constante, utilizando um óleo especialmente preparado em uma piscina construída no chão do templo. Presume-se que, ao longo dos séculos, essa manutenção tenha sido realizada pelos descendentes de Fídias, perpetuando o cuidado com a estátua. O trono em que Zeus estava assentado era uma obra de arte por si só, sendo considerado por muitos ainda mais magnífico do que a própria estátua de Zeus. Este trono, assim como a estátua, foi completamente revestido em ouro, ébano e marfim, com detalhes ornamentais em pedras preciosas, além da inclusão de esculturas representando todos os deuses e criaturas místicas. A riqueza de detalhes e o uso de materiais preciosos tornaram o trono uma peça verdadeiramente esplêndida, complementando a grandiosidade da estátua de Zeus e reforçando a importância cultural e religiosa dessa criação na Grécia Antiga. Após a conclusão da estátua de Zeus, Fídias não se envolveu em nenhum outro projeto de destaque. No entanto, seu caminho após essa conquista foi marcado por uma série de desafios. Fídias mantinha uma amizade próxima com Péricles, o líder ateniense. No entanto, ele se tornou alvo de ataques por parte dos inimigos políticos de Péricles, que procuravam minar sua influência e difamar seus associados. Esses ataques começaram com a acusação de que Fídias havia desviado uma porção do ouro destinado à estátua, embora essa alegação nunca tenha sido comprovada. Posteriormente, surgiram acusações de que Fídias havia esculpido seus próprios traços faciais, assim como os de Péricles, nas esculturas do Partenon. Essas acusações visavam criar um ambiente de desaprovação cultural, pois a ideia de um artista colocar sua própria imagem em uma obra de arte era considerada inadequada segundo os valores gregos da época. Essas acusações levaram à prisão de Fídias, onde ele passou seus últimos dias, na esperança em vão de ser devidamente absolvido de todas as acusações. O templo de Zeus e sua majestosa estátua mantiveram-se intactos até o ano de 391 d.C. Nesse momento, o imperador romano Teodósio tomou a decisão de abolir os Jogos Olímpicos, interpretando-os como rituais pagãos. Para assegurar a preservação da valiosa estátua, um grupo de gregos ricos optou por transferi-la para Constantinopla, situada no interior do Palácio de Lausos. Essa medida tinha o propósito de mantê-la resguardada das atenções romanas, considerando que a Grécia estava então sob o domínio do Império Romano. Resguardada em Constantinopla, a estátua de Zeus teria conseguido sobreviver por um período, até que um devastador incêndio, ocorrido no século V d.C., que a consumiu por completo. Alguns argumentam que a destruição do templo e da estátua ocorreu devido a um terremoto que abalou a região em 1215. Independentemente da causa exata, o fato incontestável é que hoje não resta mais nenhum vestígio desse esplendor. O que outrora foi um monumento magnífico agora se resume a ruínas e colunas despedaçadas.